Estou muito feliz. Abre sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Nós estamos estudando sobre os frutos do Espírito. E hoje nós vamos estudar sobre dois últimos. Se você está aqui hoje pela primeira vez, ou já é a milésima vez, mas você quer se batizar, ou quem sabe você quer aconselhamento pastoral, pessoal, presencial, ou você quer se transferir para a Lagoinha como membro dessa igreja, ou você quer fazer parte de um pequeno grupo, de um GC. Levante a sua mão onde você está assim, levante a sua mão onde você está. Ali ó, tem mão erguida ali em cima, tem mais mão onde? Lá em cima também, lá no fundo eu estou vendo também aqui à minha esquerda. Ergue a sua mão aí, se você quer se batizar, ali também no fundo, o pessoal do Plug. Lá no fundo, ó, corre lá, entrega. O pessoal do Plug vai chegar em você aí agora, porque nós queremos te acompanhar, te abençoar, te ajudar e fazer você caminhar com a nossa igreja como Lagoinha, ok? Tem também aqui, gente, alguns livros. Olha esse livro aqui que eu trouxe hoje, O Fim da Ansiedade. Esse livro é o livro mais vendido do Max Lucado. Só vendeu 125 milhões de cópias ao redor do mundo. Eu recomendo você ler esse livro, que seja para você ou para ajudar as pessoas que você ama. Meu amigo Luciano Subirá acabou de lançar um livro que eu implorei ele. Falei, Luciano, escreve, rapaz. E ele escreveu esse livro como flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Olha que lindo, não é? Então é sobre como cuidar de filhos. Se você é uma pessoa que crê, você compra esse livro aqui para você já aprender já. Esse livro aqui que está entre os 5 livros que mais me abençoaram na vida, Deuses Falsos, do Timothy Keller. Gente, eu descobri tanto Deus na minha vida. Porque a gente fala, o católico adora imagem. E o evangélico, que adora um monte de coisa abstrata? Exposição, like, dinheiro, faminha, um monte de coisa, né? Nesse livro, Timothy Keller é extraordinário. E por último, esse livro aqui, Mulher Cristã e Bem-Sucedida, redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. Você, mulher, hoje, você tem um papel dentro e fora do lar muito importante. E tem que ser bem-sucedida nos dois. Por isso, passa lá na loja do Lucinho, também chegou a camiseta do Dia dos Namorados, olha, de parzinho. Então tem essa daqui, o que é que tem escrito aqui mesmo? Eu, mais você, mais Jesus, igual amor. E aí tem a outra que o homem usa, é dessa aqui, ó, para vocês andarem bem bonitinho, juntinho. Se você quiser, pode pedir pela loja do Lucinho, e aí o frete acima de R$140 é grátis, ou vai aqui na esquina que tem a nossa lojinha e você pode adquirir lá todos esses produtos que eu acabei de falar. Eu vou ler de novo Gálatas 5 e o verso de número 22. Todo mundo achou? 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estamos falando já, esse já é o 4º sábado que a gente fala sobre os frutos do Espírito. E eu pedi aos meninos de propósito que a gente colocasse como se fosse uma mexerica, porque a gente entende melhor. A mexerica, imagina uma mexerica de 9 gomos. É isso que é o fruto do Espírito. São 9 aspectos diferentes do caráter de Jesus. E nós precisamos disso na nossa vida mais do que qualquer outra coisa. Um discípulo de Jesus tem que ter as qualidades de Jesus. E as qualidades de Jesus estão muito mais relacionadas ao caráter do que ao poder. Hoje existe no mundo uma neura por orar em línguas. Gente, ninguém que ora em língua tanto que eu oro. Eu oro muito em língua o dia inteiro. Mas não é o mais importante. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o dom de línguas dá muita visibilidade. Se alguém começa a orar em línguas, as pessoas já deduzem que ele esteja cheio do Espírito Santo. Mas, biblicamente falando, os frutos do Espírito são maior evidência da presença de Deus na sua vida do que qualquer outra coisa. Então a gente já estudou aqui amor, alegria, paciência, bondade, longanimidade, e hoje nós vamos estudar fidelidade, ou também conhecido como fé, e mansidão. Nós vamos falar sobre esses dois, e semana que vem eu vou encerrar essa série falando sobre o mais difícil deles talvez. Eu vou falar sobre domínio próprio. Domínio próprio. Quem 3 vezes por dia tem vontade de dar na cara de alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Não precisa levantar, pode abaixar. Então você é um herói.
Porque se você está só com 3 vezes, eu te admiro, né? Tem dias que eu tenho muito mais do que 3 vezes de vontade de fazer isso. Precisamos dos frutos do Espírito. Diga comigo, eu preciso dos frutos do Espírito. Nós precisamos. Não é uma questão, gente, eu vou dizer uma coisa, um divórcio acontece ou não, se você tem ou não os frutos do Espírito. Uma faculdade, você termina ou não, se você tem ou não os frutos do Espírito. Você prospera financeiramente ou não, dependendo dos frutos do Espírito. Seu relacionamento com seu chefe, com a sua igreja, com tudo, vai depender daquilo que você deixar o Espírito de Deus desenvolver na sua vida ou não. Você tem 2 opções: seguir o DNA, o gene que a sua mãe e seu pai te passou, aí você fica o resto da vida se desculpando. Eu sou assim que eu puxei o lado retardado da família da minha mãe. Eu sou assim porque eu puxei o lado nervoso da família do meu pai. Que tal a gente puxar o lado santo do nosso Pai Celestial? Gente, não seja tão Nogueira, não seja tão Fonseca, não seja tão Barreto, não seja tão Silva. Saiba fazer uma autocrítica e falar assim: cara, eu estou muito mais simplesmente para ser mais uma cópia dos meus parentes, do que para ser uma versão santa dos Fonseca, dos Ribeiro, dos Souza. Eu tô saindo igual ou pior. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: muitos de nós mais jovens criticamos nossos pais. Só que os nossos pais eram idênticos a gente, mas eles trabalhavam o triplo. Meu pai, gente, quem sou eu para chegar perto do meu pai? Ele tem 78 anos. Meu pai, ele serviu o exército, acordava 4 da manhã, pegava no exército, ia até 7 da manhã. 7 da manhã ele saía, 8 da manhã pegava no banco. Entrava no banco, trabalhava de caixa, muitos anos, até 18 horas. 18 horas saía comendo um pastel de vento e ia para a faculdade. Fez 2 faculdades. E aí ele chegava em casa meia-noite para estar de pé às 4. Ele fez isso muitos anos. Muitos anos. Está sentado me assistindo. Um beijo, pai. E aí como é que a maioria de nós cresce? Eu repreendo ser igual ao meu pai, eu repreendo. Tem coisas boas neles. Mas nessa noite Deus está dizendo que Ele quer adicionar 2 características muito importantes na minha vida e na sua, que são fidelidade, fala comigo, fidelidade e mansidão. O que é fidelidade? Essa palavra fidelidade, a gente logo associa a casamento, a se manter fiel a um namorado, a um noivo, a um marido. Não é esse o sentido. A palavra aqui correta mesmo é fé. Então, esse dom é um fruto em relação a Deus. Significa nada mais, nada menos do que crer e confiar plenamente no que Deus falou. Confiar plenamente no que Deus falou. É o famoso, Deus falou, eu creio, acabou. Vamos falar juntos? Deus falou, eu creio, acabou. Todo mundo junto com o povo de casa? Deus falou, eu creio, acabou. As mulheres? Deus falou, eu creio, acabou. Os homens? Deus falou, eu creio, acabou. Posso te falar uma coisa? A maioria de nós sofremos de incredulidade. A maioria de nós carrega um livro que a gente não crê nesse livro, ou crê nele parcialmente, ou crê nele integralmente para os outros, mas não para a gente. A gente crê que o outro pode conseguir, o outro pode vencer, as promessas de Deus são válidas. Um dia eu perguntei para uma jovem: você está esperando as promessas de Deus? Ela respondeu assim, gente, olha, sua ridícula, vai soprar na cara do capeta? É delicado. Que delicado! Ou você crê, ou você não crê. Porque a pessoa que crê, gente, ela age. A pessoa que crê, ela mostra que creu. Qual é, Lucinho, um exemplo desse dom, para eu entender, para eu fazer uma relação? Abraão. Gente, Abraão era um idólatra. A família dele era fazedora de ídolos. Os caras moravam lá em Ur dos Caldeus. Tudo zoado, não tinha Deus, não tinha nada. E um dia Deus falou: Abraão, sai de sua terra, vai para uma terra que eu não vou te contar qual é, e chegando lá eu também não vou te contar o que você vai fazer. Vamos ver se você é doido. A Bíblia diz que Abraão creu, e foi.
sem saber, para nada. Chegou lá na terra de Canaã, Deus falou assim: olha para o céu, está vendo as estrelas? Você consegue contar? Não. E essa areia no chão aqui, consegue contar? Não. Assim será a sua descendência. Eu vou te dar tanto filho, Abraão, de você vai nascer reis. E eu vou te falar um outro negócio, vai nascer um dia um menino, neto seu, que esse menino sim, esse vai ser chique, esse vai ser top, esse vai ser o próprio Deus encarnado, o Messias, e ele vai transformar o mundo. Sabe o que a Bíblia diz em Gênesis? Abraão creu. Acabou. Ele não fez pergunta, ele não falou, mas ai, Senhor, está demorando. Tem pessoas, gente, que acha que 6 meses de espera é muito. Sabe quando Deus prometeu para Abraão um filho? A 75 anos de idade. Ele teve aos 100. 25 anos de idade, que é talvez a média de quem vocês estão aqui hoje. A média de vocês tem 25 anos de idade. Imagina a sua vida inteira esperando uma promessa. Vida inteira. Mas a Bíblia diz que Abraão creu. Eu e você hoje precisamos desse fruto do Espírito chamado fé. Fé para quê? Para o possível e para o impossível. Porque eu estou descobrindo que a pandemia abalou tanto a gente. Antes da pandemia, a gente precisava de fé para crer no impossível. Agora, nem no possível nós estamos acreditando. A gente não acredita. Deus vai te dar um emprego. Fui com a sua cara, hein? Vou te dar um açaí hoje no fim do culto. Açaí. O que você está querendo de mim? Assim diz o... Gente, o que eu recebo de gente que está aborrecida porque recebeu a profecia no passado e a profecia ainda não se cumpriu. E aí, pastor, o profeta era de Deus ou não era? Eu não sei, eu só sei uma coisa: quando a gente crê e a gente confia, a gente consegue esperar. Você herda as promessas de Deus com 2 elementos: fé e paciência. Fala comigo, fé e paciência. A maioria de nós até pode crer, mas não consegue esperar. Ou a maioria de nós espera, mas tem um problema de fé. Não confia em Deus plenamente. A gente abre a Bíblia e acha tudo muito genérico. E a gente fala assim: ai, mas está falando para todo mundo. Por que eu vou acreditar que exatamente esse versículo aqui é para mim? Quer ver, gente? Vou mostrar para vocês um versículo da Bíblia que ele é meu. Ele é meu mesmo. Assim, nem Paulo que escreveu ele não tem direito sobre ele. É meu. Esse versículo que eu cito todos os dias. 2 Timóteo 4, finalzinho aqui, 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Direto eu estou lá em casa, que eu tenho esse diabo dessa rinite. Aí o que a gente faz? Ratinho! Aí o Davi e a Patrícia fazem assim para mim. Aí eu falo assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja honra, glória e poder, hoje e para sempre. Amém. Crê. Você consegue crer? Estava deitado na minha cama esses dias, estava pensando: já faltou cama para eu dormir? Já faltou edredom no frio? Já faltou pijama curtinho no calor para eu não ficar sentindo calor? Já faltou? O que já faltou? Não faltou! Então não vai faltar. Eu creio no Deus que vai me prover, antes, durante e depois da pandemia. Eu confio em Deus. Eu sou problema de Deus. Ele tem que resolver tudo que diz respeito a mim. Eu vou fazer minha parte, mas Ele é que vai fazer o impossível. E na hora H, Ele vai comparecer. Eu creio nisso. Você crê nisso? Você crê mesmo? Eu não estou falando de acreditar, eu estou falando de crer. Acreditar, a Bíblia diz que os demônios acreditam em Deus. Você pergunta para um demônio, se tivesse um demônio aqui hoje: demônio, você acredita em Deus? Sim. Ele é real? E a Bíblia é verdadeira? Demais. Mas ele exerce fé? Um demônio exerce fé, gente? Não. Esse fruto do Espírito é
para que eu e você saiamos da teoria e entremos para tomar posse daquilo que foi falado por Deus a nosso respeito. A música que nós cantamos aqui diz: eu sou o que Ele diz que eu sou. Você não é abandonado, você não é traído, você não é injustiçado, você não é um defeito da natureza, você não é um aborto, você não é um Zé Mané. Você é amada, querida, querido. E quando você começa a crer na sua identidade, crer no que Jesus fez na cruz, crer que você é especial, crer que você é único, você começa a levantar de manhã com uma outra perspectiva do seu dia. Você começa a curtir cada momento, porque você tem fé. Você tem fé, você sabe que o que está escrito aqui tem valor. Ai, pastor, mas nem sempre. É sempre. Gente, Deus nos ama e mesmo quando Ele diz não, Ele está fazendo algo para o nosso bem. Você quer ver o verso da Bíblia mais difícil de crer? Romanos 8, 28, se eu não estou enganado, 27. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então a pergunta: minha mãe morrer quando eu tinha 14 anos, minha mãe tinha 38, isso cooperou para o meu bem. Como? Não sei, eu sei que Ele sabe que cooperou, e Ele tem cuidado de mim, e Ele tem me dado muitas mães, e Ele tem cuidado do meu coração. Agora, eu creio que esse verso é real. Se eu tomar um prejuízo, eu creio que esse prejuízo está na mão de Deus, e eu confio que Ele pode fazer isso, reverter lá na frente, e virar uma bênção na minha vida. Eu creio que Deus pode me ajudar, e pode transformar mesmo a situação perdida que eu viver. Eu creio nele, eu prefiro viver crendo no que Ele falou, do que passar o resto da minha vida duvidando e conseguir as coisas por sorte. O dom da fé é um dos dons que eu e você mais precisamos hoje. Acreditar profundamente no que Deus falou não é o suficiente. Nós temos que tirar isso e colocar isso literalmente na nossa vida para que a gente viva a fé. Por exemplo, vamos pegar uma área aqui que todo mundo é feridinho nela. Vida sentimental. Ai, eu já não creio mais nada. Ai, sei mais nada. Ai, se Deus me der, Deus. Se não der, não deu. Eu não quero saber mais nada. Eu só quero, sabe o que eu quero, pastor? Sim, eu quero é que Jesus volta. Que eu estou cansado de homem, tudo mentiroso. Tá? Eu não estou pensando mais em casamento, nada. Eu estou simplesmente, sim, indo para a glória. Eu vou pular do abismo. Feridinha. Flor. Então, notícia para você. Deus tem uma chatice para a sua vida. Bem desse tipo que você é mesmo. Você sabia que você atrai o que você é? Você sabia que você não pode pedir a Deus uma pessoa sorridente se você é uma carrancuda? Você sabia que você não pode pedir a Deus um homem de oração se você não ora nada? Você sabia que você não pode pedir a Deus uma pessoa sem ciúme se você é ciumenta? Você vai receber na medida da fé que você tem. Jesus um dia olhou para 2 cegos, e o cego enchendo Jesus: Senhor, Senhor, Senhor. Senhor falou: o que vocês querem? Queremos ver. Olha a resposta de Jesus: seja feito conforme a sua. Nessa noite, o Senhor está dizendo para você: eu quero derramar do meu Espírito na sua vida, para que você tenha o dom da fé, e você literalmente viva Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Nada. Quem entende o que eu estou falando? Nada é impossível. Ai, pastor, mas eu já vivi situações que contradizem a verdade da palavra de Deus. Beleza, aí você vai pôr interrogação: na Bíblia ou na realidade que você viveu? As pessoas hoje vivem de sentimento e vivem de realidade. Se tem alguma coisa errada na vida delas, elas falam: Deus, por que o Senhor deixou? Mas eu nunca vi uma pessoa na lua de mel falando: Deus, por que o Senhor deixou? Ai, ai, ai. Nunca vi uma pessoa na Disney, aquela desgrama. Quem já viu aquela foto do castelo? E na legenda escrito: Deus, estou revoltada. Por que o Senhor deixou eu vir para a Disney? Sabe o que é que nós somos? Um bando de safado. Porque a gente culpa a Deus pelo ruim, mas não damos graças a Ele pela bênção. Se Ele é culpado do ruim, por que não agradecemos a Ele o pão de cada dia? Por que não agradecemos a Ele quando o seu time vai lá e ganha mesmo sem fazer gol? Ihu!
Chupa, neguinho. Deixa, gente. Eu sofri muitos anos esperando para celebrar. Eu celebro hoje para o ímpar. Mando de campo, eu já começo a encher o olho de água. A gente ganha mando de campo, eu fico feliz. É época de celebrar coisa pequena, miojo. É época de celebrar um ventilador velho fazendo barulho. Olha para mim. Não põe uma interrogação na palavra de Deus. Creia nesse livro. Peça a Deus, Espírito Santo. Uma pessoa me falou essa semana: Lucinho, eu estou lendo a Bíblia como eu leio um outdoor. Não, parece que eu estou lendo matéria de faculdade. Como transformar isso em algo vivo? Eu falei: peça a Deus esse dom do Espírito, esse fruto do Espírito que é a fé. Gente, é tão engraçado que aí quando você vai ler, parece que o texto pula. Então quando Paulo está na prisão, indo morrer, e ele fala: o Senhor me livrará de toda obra maligna, não é Paulo, vira você, vira uma realidade na sua vida. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Nós precisamos desse dom na nossa vida hoje. É uma devoção fiel a Deus e a sua palavra. É a capacidade dada pelo Espírito Santo para crermos no possível e no impossível. O Espírito de Deus parece que ele vem dentro da gente e diz, ele tira uma tampa e você fica doido. E você começa a acreditar em qualquer coisa. E você começa a acreditar: Deus, o Senhor pode curar os... Aí você começa a oferecer oração de graça na rua. Aí você começa a orar para morto ressuscitar. Vocês estão olhando para um cara que eu já orei para 6 mortos ressuscitar. E aí? Não ressuscitou nenhum. Mas você sabe o que eu descobri? O primeiro problema que morto não ressuscita é porque quem está vivo está mais morto do que o morto. E não tem coragem nem de fazer uma oração para os desgramados voltar. Estamos mais mortos do que eles. Meu papel não é ressuscitar ninguém, é ter fé para orar, é ter fé para repreender, é ter fé para ajudar casais a se reconciliar, para trazer os meninos. Eu chorei essa semana com o MC Kevin, porra. Aquele menino era meu. Eu não sei como é que você olha para os jovens do Brasil. Esses moleques, Deus tudo entregou para mim. Eu não sou o único, não. Tem outros junto comigo. Mas eu chorei. Eu quero ganhar essa raça para Deus. Eu quero ganhar. Por isso que eu sigo todo mundo. Se você entrar lá no meu Instagram, você chora. Eu sigo um bando de gente doida. Eu sigo um monte de gente perturbada. O Kevin era o melhorzinho. Toda hora eu recebo: Lucinho, por que você segue Pablo Vittar? Por que você segue não sei quem? Você cuida da sua vida aí. Eu estou querendo ganhar esse povo. Eu estou cansado de explicar o evangelho para crente chato. Eu quero pegar para nego doido. E eu creio que eles vão converter. E eles vão dar crente melhor do que eu. Já imaginou um menino desse com um dom desse sendo usado para Deus? Eu creio. Eu olho e eu falo assim: eu creio, Deus. Eu creio. Eu creio que Deus pode dar nações para a gente. Eu creio que Deus pode transformar o Brasil no maior celeiro de missões do mundo. Eu creio que Deus pode enriquecer o povo dele para a gente financiar missões no mundo todo. Eu creio que Deus pode dar ideias para os jovens e você virar o próximo Elon Musk, o próximo Jeff Bezos, o próximo Bill Gates, para você literalmente fazer coisas grandiosas para Deus. Quem crê em alguma coisa aqui junto comigo essa noite? Eu creio que Deus pode pôr um fim nessa pandemia hoje. Nada é impossível. Nada. No dia que você começa a se encher de fé, você trinca os dentes assim, ó. Um dia eu estou fazendo um tratamento com a dentista falou: Lucinho, eu vi você pregando, você falou assim: não faz assim não, que isso é bruxismo. Ô, doutora Fernanda, beijo para a senhora. Isso é só de fé. Faz assim comigo. De fé. Mas é de fé. Não é de franga não. Ou você é uma franga, ou você é um leão. Você é o quê no reino de Deus? Gente, eu amo Davi. Olha Davi. Foi levado danoninho e é uma chips para os irmãos dele na guerra. Chegou lá, um bando de viado. Tudo lá. Tudo maromba, mas nada de homem. Não tinha, se juntasse tudo, não dava um.
Davi falou assim: ô gente, esses Golias estão xingando a gente aí. Vão lá! Sabe o que eles responderam? Có, 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 có. Davi, gente, meio metro de... Parecia um integrante do N5. Sabe esses boy band, esses menininhos, cabelinho caidinho na testa? Não dava um conto de réis nele. Ele desceu o vale, olhou para o gigante e falou assim: você vem contra mim com espada, e eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus ao qual você afrontou. E hoje eu vou comer sua cabeça no churrasco, ouvindo sabor de mel na laje. Dentro de Davi, Golias já tinha morrido antes dele pegar nas pedras. Isso é que é fé. É você pedir comida e já levar a panela. É o sol trincando e você sair de guarda-chuva. É não ter chão e você pôr o pé. Deus quer encher você de fé aqui hoje. Pare de viver essa coisa calculada, medida. Ai não, pastor, se a gente não podemos ser assim tão radicais. Então por que nós somos por causa de um galo? Por causa de um Bolsonaro? Por causa de um namorado? Por quê? Por que a gente não aplica a Jesus a radicalidade que a gente aplica a outras coisas na vida? Abre essa boca sua aí agora e fala. Não, não é assim. Delírio não. O Senhor não é a favor de delírios. Eu estou falando de viver loucamente, apaixonadamente por Ele. E fazer o que Ele te mandou fazer. Que nessa noite o Espírito de Deus derrame fé sobre cada um de nós, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. E que a gente possa crer no impossível. E mesmo que o impossível demore um quarto de século, nós vamos esperar e nós vamos herdar a promessa em nome de Jesus. Se você crê, aplaude, trem. O outro dom é mansidão. O que é mansidão? Brandura, suavidade, humildade. Uma das coisas que o pecado mais fez com a gente, foi desfigurar nosso temperamento. Colocou a gente todo doido. Por exemplo, os homens que eram para ser mais agitados, viraram um bando de pamonha. Os homens são pamonha. Gente, eu tenho 100 livros na minha loja virtual. O que mais vende é O Silêncio de Adão. Porque as mulheres compram para dar para os homens, porque os homens estão mortos, morreram, acabou. Homem é futebol, é PlayStation, acabou. De vez em quando um anime. Acabou. E mulher? Mulher era para ser tranquila. Como é que as mulheres estão? Está com 18 anos. Gente, em nome de Jesus, aqui nesse altar, a menina veio de 19 anos. Pastor, ora por mim. Por quê? Eu estou muito ansiosa, muito desesperada. Eu estou achando que eu não vou casar. Eu orei. Mas eu orei. Senhor, estou aqui com essa anciã e eu apresento ela ao Senhor. Sei que os anos já estão avançados. Aqui, ó. Quando eu abri o olho, ela estava assim. Você? Que isso, pastor? É fácil você falar, você está casado. Falei, não é isso não, sua sonsa. Você pegou uma gota d'água e fez tempestade. Não é nem copo não. 19 anos! 19! Você já menstruou, trem? Ai, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer porcaria nenhuma, mas tem que é macho de todo jeito. Então está tudo invertido. O que é esse fruto do Espírito, mansidão? Esse fruto te capacita a ter humildade em relação a si mesmo e serenidade em relação aos outros. Então esse fruto te ensina a olhar para você e não se ver como um cocô, que a maioria das pessoas hoje se vê como um estrume. Olha no espelho e detesta o que vê. A mansidão não, a mansidão te ajuda a se colocar no seu lugar certo. Você fala assim, não, eu tenho valor, eu tenho erros, mas eu tenho meu valor. E em relação aos outros, olha que bacana o que a mansidão faz. Ela não deixa os outros
literalmente transformar sua vida num inferno, porque as atitudes dos outros param de dominar a sua. Você fica sereno em relação às atitudes das pessoas com você. Vou dar um exemplo. Jesus, o Pilatos enchendo os pacotes de Jesus e falando, se você é isso e aquilo, e Jesus assim, você não vai tirar minha paz não, Pilatos? Aí uma hora que Pilatos falou até o canto da boca ficar branca, ele falou assim, deixa eu te falar, você não teria poder nenhum se meu pai não tivesse te dado. Ai, então você é rei. Não quero falar mais nada. Mansidão. Nós estamos precisando de mansidão. É humildade também. É o oposto exato da obra da carne conhecida como ambição egoísta. Diga comigo, ambição egoísta. Ambição egoísta é o contrário da mansidão. Sabe o que é mansidão? É você estar em paz com você e com o próximo. É você não ficar cobrando, porque hoje, gente, as pessoas estão assim, elas estão com raiva das pessoas porque elas estão culpando as pessoas pelo estado que elas estão. Elas não têm um relacionamento íntimo com Deus, por isso elas precisam achar um culpado para a situação delas, ao invés delas terem a honestidade de dizer, eu estou assim porque eu não busco a Deus como eu deveria. Sabe o que elas fazem? Elas dizem para elas mesmas assim, eu preciso pôr a culpa em alguém. Então, ou é o pastor que não visitou, ou é o líder do GC que não chamou, alguém que deu carona que parou de dar carona. A pessoa vive é o jardim do Éden, gente, se repete todo dia. O Adão culpou a Eva, que culpou a serpente, que culpou o pó. E fica nessa, um joga para o outro joga para o outro. É o Bolsonaro, não é o outro. Mas já herdou lá do PT, que herdou do Fernando Henrique, que herdou do Satanás. E vem, e vai assim, e assim vai. Não há humildade. Esse fruto do Espírito está em atividade na vida daqueles que não pensam alto a respeito de si mesmos, mas que por humildade consideram os outros superiores a si mesmo. Eu falo com Deus todo domingo, principalmente sábado, domingo. Eu falo com Deus, eu falei domingo passado, eu vim para o culto, eu falei, Jesus, o povo fala que eu sou doido, mas doido é o Senhor. Vou falar para o Senhor que o Senhor é doido. Eu vou pregar no culto da Lagoinha. O Senhor é muito doido. Quanta gente na Lagoinha mais crente que eu. Quanta gente mais cheia do Espírito Santo e mais teólogo do que eu. Eu te apresento aqui agora 50, Jesus. Mas o Senhor vai depois. Eu sei meu valor, eu não estou me rebaixando. Mas eu consigo considerar outros superiores a mim. É muito bacana quando você vive para dar honra para os outros e não para receber nada. É muito legal quando você chega no nível onde a ofensa e o elogio faz nada com você. Qualquer um dos dois pode te chamar de demônio. Sabe o que os outros gostam de me chamar na internet? Luciferzinho. Tanto, né? Pelo menos eu tenho que reconhecer que foi uma criatividade que eles tiveram. Pegaram meu nome, Luciferzinho. E às vezes eles falam assim, você é o pregador mais... Uau, você é o novo Billy Graham. Aí eu baixo a cabeça assim, em reverência, e falo, Pai, perdoa-eles. Eles não sabem o que falam. Então nem o elogio nem nada, mas eu sei meu valor. Deus está querendo que a gente seja manso em relação ao próximo. No sentido das nossas necessidades, nós começamos a colocar os outros na frente. Enquanto eu estou falando aqui com você, nós conseguimos hoje, como conseguimos semana passada, 200 quentinhas. E tem um grupo da nossa igreja agora entregando quentinhas para morador de rua em Belo Horizonte. Meu celular está pitando aqui uma quantidade. A irmã mandou aqui para mim agora assim, Lucinho, sabe quem está ajudando na distribuição de quentinha hoje à noite? Meu pai, que é ateu, detesta a igreja, detesta pastor, mas ele diz que está quase convertendo, porque ele está vendo a gente ir para o meio do vírus e para o meio dos pobres, levar o amor de Jesus. Mansidão. A mansidão desfaz um divórcio, porque quando dois não quer, quando um não quer, dois não briga. Fica um falando, o outro falando. Deus está querendo mexer com o nosso jeito de reagir às falas das pessoas. Ele quer derramar em nós esse fruto, mansidão. Gente, a Bíblia diz que o homem mais manso do mundo foi Moisés.
A Bíblia diz que Moisés era manso. Você sabe o que eu penso quando eu ouço a palavra manso? Domesticado. É aquele bichinho que ele vem na sua mão. Deus está querendo que a gente seja assim. E não uma mula. Que Deus fala, vem Lucinho, eu tô aqui indignado. Tá? Que eu tenho buscado o Senhor. E também não ser cavalo. Como é que é cavalo? Passa na frente. E Deus falou, você está muito apressado, volta. Não. Sabe aquele cachorrinho? Eu fui na casa do meu primo lá em Patinga. Meu primo Wallace. Ele tem um cachorro, gente. O nome do cachorro, Gucci. É rico ou não é? Antigamente os nomes de cachorro eram o quê? Rex, Tio, Zé. Não era assim? Hoje os nomes dos cachorros, né? Michael Kors. Michael, it's dinner time. E ele falou assim, Lucinho, eu vou te apresentar um cachorro meu que ele tem um espírito de mansidão. Eu falei, eu quero conhecer. Ele falou, Gucci, vem cá. A Gucci veio. Ele falou, senta. A Gucci sentou. Ele falou, Gucci, nós vamos sair, não sai daí. Aí a gente foi saindo, ela ficou lá, quietinha. Aí a gente ficou olhando assim de longe, e ela quietinha. Eu fiquei com dó. Não sei se era da burrice dela ou do nível de obediência dela. Eu acho que Deus está querendo transformar a gente nesse tipo de pessoa. Quem entende o que eu estou falando aqui? A gente faz muita queda de braço com Ele. A gente tem gênios muito fortes, muito indomáveis. E Deus está querendo domar. Literalmente, boa. Meu avô me contou um dia, Lucinho, eu domestiquei um cavalo bravo que eu tinha. E meu avô não era crente, ele fazia crueldade com o animal para poder domar os animais. Mas depois que ele converteu, ele parou de fazer maldade com o animal. Meu avô andava armado, dava tiro. O dia que ele converteu, ele jogou a arma fora e andava só com a Bíblia, leu a Bíblia mais de 100 vezes. Grande parte do que eu sou aqui hoje eu devo ao meu avô. Mas ele me contou, sabe o que eu fiz um dia com um cavalo, assim, que não queria me obedecer? Eu afrouxei a sela e coloquei pedra no lombo do bicho e puxei a correia e sentei em cima e fazia assim, ó. Que as pedras iam lanhando nele, só batia, se o bicho mandou bonito. É triste ver que Deus às vezes tem que colocar umas pedras para o nosso espírito amansar, para a gente falar assim, Deus, entendi que ser sem educação não é o que o Senhor quer que eu seja. Eu entendi que o Senhor não quer que eu tenha raivinha dos outros à toa. Gente, nós estamos morando num mundo hoje onde as pessoas têm ódio gratuito dos outros sem nunca ter conhecido a pessoa. A gente nunca viu a pessoa, a gente já tem um ódio, tem um filme chamado Ódio Gratuito. Não, quando eu falo de mansidão, gente, eu não posso deixar de lembrar aqui do meu pastor. Quem conhece o pastor Márcio Vieira Valadão? Quem conhece esse homem? Levanta a mão, só quem é muito manso. Toda vez que eu encontro com ele, que ele me liga, que eu ligo para ele, eu saio perturbado. Eu saio mesmo, porque as reações dele, as coisas que ele fala, a forma como ele ama as pessoas, como ele toca, me mostra que eu ainda tenho muito a progredir. Nessa noite Deus está querendo dar para a gente esse dom chamado fé, esse fruto, a capacidade de crer no possível e no impossível, e também está querendo depositar mansidão no nosso coração. Agora, eu vou encerrar dizendo isso aqui, não assuste, toda vez que eu prego qualquer assunto, eu sou testado sobre aquilo que eu preguei nas primeiras 48 horas. Toda vez. Eu já sei como é que Jesus é. Então eu estou pregando aqui, eu sei que alguém vai me fazer raiva. Eu sei que eu vou ser obrigado a, nos próximos, hoje ou amanhã no máximo, a crer em algo difícil, complicado. E a fazer uma declaração de fé na frente de pessoas que vão poder cobrar de mim depois. Abra sua boca hoje e comece a expressar sua fé. E comece a mostrar sua mansidão. Volta para dentro de sua casa e abraça seus pais, sua família. Fala para eles, como que eu posso servir vocês? Comece a crer.
Começa a acreditar, começa a trazer isso para o seu dia a dia. E eu declaro sobre a sua vida hoje: fidelidade, fé e mansidão do Espírito Santo vindo sobre nós. Que não sejam preciso pedras nas nossas costas para a gente ser domado, mas que a gente possa hoje humildemente se dobrar diante do Cordeiro de Deus e dizer: Senhor, muda o meu temperamento, muda. Salmo 131 diz: Senhor, não se elevou meu coração, nem meus olhos levantaram. Não me exercei em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu quero ter esse coração de Davi, manso, humilde, simples, que pede perdão, que reconhece quando errou, que oferece também o perdão quando alguém te pede. O Espírito de Deus está aqui. Eu disse: o Espírito de Deus está aqui. E Ele quer dar para a gente esses dois frutos. O primeiro fruto, fé. O segundo, mansidão. Pai, obrigado por essa noite. O Senhor é maravilhoso. Eu sinto Tua presença aqui hoje de uma forma diferente das outras noites que nós já ministramos aqui no mês de maio. Eu sinto que o Senhor está fazendo algo maravilhoso. As pessoas não estão aguentando mais ficar em casa, elas querem o Senhor, elas estão cansadas. Nessa noite, derrama fé, derrama mansidão sobre cada um de nós. Tira de nós muitas vezes esse espírito chato e esse espírito questionador que não nos permite crer e que nos coloca numa posição de nunca domados pelo Senhor. Ajuda quem assiste em casa, pelas redes sociais, e que diz: pastor, eu sou essa pessoa do gênio difícil. Pastor, eu sou essa pessoa com dificuldade para crer. Mas com a ajuda do Espírito Santo e com esse fruto, nós conseguimos crer no impossível e nós conseguimos nos dobrar diante do Senhor. Repita todo mundo comigo uma oração, diga: Deus Pai, nesta noite, te entrego minha vida, perdoa os meus pecados, salva-me agora. Eu me arrependo, e eu te peço agora, dá-me o teu Espírito, e coloca o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu recebo a salvação e o perdão que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Faça uma outra oração, diga: Deus Pai, e eu que andei contigo, mas eu me esfriei. Hoje eu volto arrependido. Me recebe, Senhor, me transforma, me ajuda. Eu não quero viver assim. Eu hoje volto para a casa do meu Pai, em nome de Jesus. Amém.